Deveríamos ainda hoje observar as festividades levíticas? Olá, meu nome é Thiago Santana e estou aqui mais uma vez para nós estudarmos juntos. Hoje eu venho trazer esse tema para você que acompanha o meu canal, sobre as festividades levíticas e ainda se deveríamos observar elas hoje. Bem, esse vídeo é motivado pela pergunta de uma pessoa que acompanha o meu canal. Ela me perguntou se nós ainda deveríamos praticar essas festas hoje. Eu disse a ela que eu gravaria um vídeo sobre isso, até porque essa pode ser a dúvida de muitas outras pessoas, ok? Primeiramente, quando nós falamos das festividades levíticas, nós temos que entender um pouco do seu contexto, onde elas estavam inseridas, o significado de cada uma delas. E é interessante também nós observarmos que algumas delas se cumpriram no ministério de Cristo, ok? No Novo Testamento, na Brit Hadashah, ok? Então nós vamos começar falando o seguinte. Primeiramente, a gente tem que entender que as festas elas estavam intimamente ligadas à questão do santuário, sacrifícios, ou seja, elas estavam intimamente ligadas ao contexto do primeiro templo, santuário e sacrifícios. Elas tinham um caráter tipológico. O que é tipológico? Ou seja, é como uma sombra que aponta para uma realidade. Ou seja, na teologia nós chamamos isso de antítipo e títipo. Ou seja, a festa ela é o antítipo, ela é uma sombra. E Cristo, o ministério de Cristo, em alguns eventos do ministério de Cristo, seriam o tipo, ok? Seriam o cumprimento das festas. Para aqueles que, claro, aceitam a Jesus Cristo e Yeshua HaMashiach como o Messias de Israel. Eu não vou entrar no mérito disso agora. Mas então, por exemplo, nós temos a Páscoa. A Páscoa ela está intrinsecamente ligada ao momento do êxodo, ok? A libertação do povo de Israel do Egito. Então a Páscoa ela comemora a libertação do povo de Israel do Egito. É interessante também nós analisarmos que as festas elas estão intrinsecamente ligadas à memória histórica de Israel também. Ok, elas têm tanto uma simbologia salvífica, elas apontam para algo maior, quanto estão intrinsecamente ligadas aos momentos históricos de Israel. Então nós temos aí a Páscoa, né? Nós temos Pessa, que é a Páscoa, que comemora então a saída do povo de Israel do Egito. Nós temos o sacrifício do cordeiro e tudo mais. Na sequência, eu estou me baseando na sequência de Levítico 23, viu? Na sequência nós temos as primícias, ok? A festa das primícias, que é a festa de Bikurim. Depois nós temos a festa de Pentecostes, né? Que é bem conhecida, a festa de Pentecostes, Shavuot, né? A festa das semanas, que era comemorada 50 dias após a Páscoa. Na sequência nós temos o dia da expiação, Yom Kippur, né? Yom Kippurim, que é o dia da expiação. E depois nós temos por último a festa dos tabernáculos, ok? Que é uma festa bem interessante. Então vamos analisar algumas coisas aqui. Primeiro, a Páscoa se cumpre na morte de Cristo. Cristo morre no sacrifício da Páscoa. O próprio Rabi Shaul, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, chama Cristo e Yeshua de o Cordeiro Pascual. As primícias, a festa de Bikurim, ela se cumpre na ressurreição de Cristo. O Pentecostes, a festa das semanas, Shavuot, se cumpre na descida do Espírito Santo. Nós temos aí um cumprimento profético na descida do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, o livro de Masé Shalechim. Ok? Nós temos o Yom Kippur, dia da expiação. Eu não vou me entrar na questão do Yom Kippur e no ministério de Cristo neste momento. Eu precisaria de um vídeo inteiro mais extenso só para falar disso, porque é bem complexo. E nós temos a festa dos tabernáculos, que ainda não se cumpriu. Queremos que se cumprirá com a volta de Cristo e a reunião dos santos, ok? Então, o que eu tento colocar aqui de uma forma simples já de início? As festas elas tiveram um cumprimento e elas apontavam para algo maior. Uma vez que essas festas apontavam para algo maior, que era Cristo que veio e morreu, essas festas elas não são mais obrigatórias para o cristão. O cristão não é obrigado, ou aquele que aceita o Mashiach, Yeshua, que aceita Jesus Cristo, ele não é obrigado a cumprir essas festas, ele não tem obrigação com essas festas.
Todavia, também não é errado praticar essas festas, desde que algumas coisas sejam bem salientadas e bem observadas. Primeira coisa, uma vez que essas festas se cumprem com o sacrifício de Jesus Cristo e com algumas partes do ministério de Cristo e da Igreja Apostólica, e algumas ainda estão para se cumprir, e elas estão intrinsecamente ligadas com o templo, com o primeiro templo e também com o segundo templo, né, o período do judaísmo do segundo templo em que Jesus viveu, que vai desde a reconstrução do templo, né, lá, e reconsagração depois de Neemias e Esdras e Neemias, depois vai até 70 com a sua destruição no período romano. Bom, uma vez que essas festas elas estavam intrinsecamente ligadas com os sacrifícios oferecidos no templo, com as ofertas no templo, e o templo cai, não há mais motivo para se comemorar essas festas, uma vez que elas também apontam para Cristo. Todavia, é de se salientar que, por exemplo, quando os Yahodinhos, os judeus, foram levados para a Babilônia cativos, eles não deixaram de praticar as festas. Eles contextualizaram para a realidade que ali tinham as festas. Até porque as festas elas tinham uma grande significação histórica para Israel. Então eles comemoravam as festas, eles praticavam diversas das festas, e essas festas foram adaptadas. Bom, posteriormente, para o cristão, quando Jesus morre na cruz do Calvário, elas perdem vamos dizer assim, essa força que elas tinham. Por quê? Porque a festa ela tinha um poder pedagógico, ela tinha uma função pedagógica também, que era ensinar o plano da salvação, ensinar aquilo que estava por vir. Então, eu já até mencionei algumas coisas: Páscoa se cumpre com morte de Cristo, primícias, ressurreição, Pentecostes, né, Shavuot, descida do Espírito Santo, tabernáculos, volta de Yeshua e reunião dos santos. Então o que acontece? Uma vez que Cristo morre e ele cumpre o caráter pedagógico e salvífico dessas festas, elas não são mais obrigatórias para aqueles que aceitam Cristo como um Mashiach. Há de se observar que até hoje as comunidades judaicas observam essas festas, e comunidades cristãs que se identificam com o judaísmo e seguem e têm vamos dizer assim, são comunidades étnicas, e elas praticam essas festas. Isso estaria errado? Não, não estaria errado. E algumas ponderações precisam ser feitas nesse sentido. Primeira, não existe base bíblica para cumprir as festas hoje, uma vez que elas se cumprem com o sacrifício de Cristo, ok? E eu digo aqui que não existe base bíblica não no sentido negativo e pejorativo. Entenda o que eu estou dizendo. O que eu quero dizer é que não existe uma base bíblica obrigatória que obrigue as pessoas a cumprirem essas festas. Todavia, se as pessoas quiserem praticar as festas, claro, não praticando aquilo que fere a fé no Messias, e até mesmo o sacrifício ninguém vai fazer hoje, porque o templo não está em pé e precisaria do templo para fazer o sacrifício. Então, se as pessoas querem fazer essa festa adaptada em nossos dias, de forma adaptada, é preciso ser feito de uma forma muito inteligente, muito bem pesquisada e muito bem embasada. Por quê? Primeiro, essas festas, elas hoje, para a comunidade judaica, elas têm uma função histórica, e o povo judeu, o nosso povo, eles têm uma continuidade histórica nessas festas, tanto cultural, ou seja, existe toda uma simbologia, existe uma tradição. Então a tradição judaica ela tem a sua forma de praticar essas festas, que é uma tradição muito antiga, que está apresentada no Mishnah, no Talmud, entende? E em outras fontes judaicas antigas. Então Israel, o povo judeu, tem uma continuidade, tem uma história, tem um relacionamento com essas festas. Até mesmo os judeus messiânicos e arrodins que creem no Mashiach, que creem em Cristo como Messias, eles praticam essas festas hoje. Todavia eles não oferecem sacrifício, eles têm um contexto em que eles observam as festas.
É de se observar que no livro de Atos de Massecha Lerrino, Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, por exemplo, em Atos capítulo 15, é estabelecido um princípio ali bem interessante, no chamado Concílio de Jerusalém, na Assembleia de Jerusalém, que os gentios não deveriam ser incomodados com as observâncias, com determinadas observâncias. Isso diz muito para nós. Por quê? Veja, o Novo Testamento não proíbe ninguém de comemorar as festas, mas também não obriga ninguém a comemorar essas festas. Então isso ficaria a critério de um estudo sadio que entendesse o seguinte: bom, as festas não são obrigatórias. Se uma pessoa tem orientação judaica e ela aceita o Mashiach, ela frequenta uma comunidade étnica, e, por exemplo, como as Bet Bnei Sion, então ela frequenta uma comunidade étnica, ela pode praticar as festas dentro do seu contexto, dentro daquela liturgia judaica que segue a tradição judaica. Não tem problema algum. Todavia, não se deveria impor isso para a igreja como uma regra sobre outros cristãos de orientação gentílica ou de outras orientações religiosas, entende? Então, isso é preciso muita sabedoria. Nesse sentido, eu queria ler um comentário do Dr. Jacques Ducan, ok? O Dr. Jacques Ducan é um grande especialista, é doutor, ele é judeu, de origem judaica, ok? E o Dr. Jacques Ducan, ele faz um comentário que eu acho bem interessante, que vale a pena para nós encerrarmos esse estudo. O Dr. Jacques Ducan, ele diz assim, abre aspas, a prática cristã dos festivais pode contraprodutiva no que diz respeito às relações judaico-cristãs. Cristãos que se engajam nesses festivais adotam tradições que pertencem a uma outra cultura. Aparentarão artificiais e farsa, né? Artificialidade e farsa. Eles também serão ofensivos aos judeus que perceberão neste empreendimento uma intenção de usurpar em moldes sensacionalistas, ou mesmo enganoso para levá-los à conversão. Cristãos que imitam os judeus na prática dos festivais tendem a fazê-los no contexto de uma liturgia eclesiástica envolvendo uma comunidade inteira, como um evento público. Não há a menor necessidade de dizer que esta adaptação cristã do costume judaico falha totalmente em seu propósito e é ultrajante aos judeus, pois tradicionalmente, aquelas festas foram designadas para serem celebradas apenas em casa, no círculo íntimo da família e não em público. A reprodução cristã pode, portanto, frequentemente tornar-se uma caricatura ou uma má representação, na melhor das hipóteses, uma imitação pífia da original judaica. Então, o Dr. Jacques Ducan, ele faz esse comentário e ele é significativo. Por quê? Você pode praticar, algumas comunidades cristãs querem praticar as festas judaicas sem cumprir a halahá. Então veja, eles não cumprem o kashrut, as leis de kashrut, as leis de alimentação, as leis dietéticas judaicas, não cumprem o Shabat, não cumprem diversos mandamentos que foram dados ao povo de Israel. Mas eles pegam essas festas e trazem a público, porque de certa forma isso se tornou moda. Até tem um livro bem interessante que eu li, que foi publicado, na verdade não é nem um livro, é uma revista com artigos da Faculdade Metodista de São Paulo. Eu não estou com ele em mãos aqui porque eu não estou em casa. Mas lá tem um artigo que fala dessa questão de estar na moda usar os símbolos judaicos, as festas judaicas no meio evangélico. Então veja, as pessoas promovem as festas judaicas de forma errada, sem conhecer a tradição judaica, sem conhecer aquilo que foi escrito pelos rabinos ao decorrer do tempo, e fazem as coisas de qualquer jeito, sem nenhuma base histórica e sem nenhum tipo de conhecimento cultural do judaísmo.
E isso acaba representando muito mal a comunidade cristã e também a queimando em meios judaicos, tornando ela mesmo até motivo de opróbrio. Então, ou seja, mostrando, trazendo as festas judaicas como algo sem cor, algo sem vida, desprovida totalmente, desligada totalmente de suas origens. Então, é preciso muita sabedoria ao lidar com esse assunto. Então, a resposta final é não. Os cristãos não são obrigados a cumprirem as festas. Todavia, como eu falei anteriormente, se decidirem o fazerem em determinadas comunidades, devem fazer com muita maturidade, com muita sensibilidade, entendendo o que estão fazendo, entendendo e sabendo o que estão fazendo de forma racional e inteligente. Tá certo? Que o Senhor abençoe a sua vida, Lehitraot, e até a próxima.